Bom dia, a Sandra que nos assiste agora, a Letícia, não sei se a Letícia é de Niquelândia, mas Sandra é, a Sandra Fernandes. Bom dia para todo esse Goiás de Deus que nos assiste agora nesse canal precioso. Eu sou Miguel, sou da Secretaria de Estado da Saúde, da Gerência de Vigilância em Saúde, Coordenação de Promoção da Saúde, aqui com muita alegria mais uma vez com vocês, dando essa aula. O tema do Dia Mundial da Saúde é depressão, então nós estamos com um esforço especial, um esforço concentrado no tema depressão, por causa de um dado triste, né? A depressão em Goiás, como no mundo, né, tem índices alarmantes. É uma doença que apresenta um índice, incidência muito alta, de sorte que isso nos preocupa, não só porque a depressão é uma doença desabilitante para o trabalho, para o estudo e para a convivência, como também ela é uma das principais causas de suicídio, né, no mundo. Então, a maioria das pessoas que se suicida, né, tinha algum sintoma, tinha algum sinal, tinha uma história de depressão. E mesmo aquelas que não conseguiram suicídio, mas ficaram na tentativa, e tentativa para mim é um suicídio, não deu certo, mas foi uma tentativa, né? Atrás de cada tentativa de suicídio existe uma ideação suicida, quer dizer, existe uma ideia de suicídio que chegou até ao ato, né? Ao ato do suicídio. Se não deu certo, foi por meios. Mulheres falham mais do que homens, dizem as estatísticas, mas homens e mulheres tentam suicídio muitas vezes, né? Ou muitas pessoas em todo o mundo, e também muitas vezes. Ninguém fica numa primeira tentativa só, né? Há várias maneiras da pessoa morrer. Se ela não consegue isso fisicamente, vai conseguir de outros modos, por exemplo, socialmente falando. Mas enfim, depressão, tema do Dia Mundial da Saúde, assunto de nossa aula de hoje. Se não me engano, esse mês vou falar 2 vezes nesse tema. Essa primeira vez será uma aula expositiva e até com discussão, porque vocês participam do lado de lá, né? Então a discussão é uma aula interativa, claro, né? Ela tem essa discussão aqui permitida pelo monitor. Então, dessa vez, nós estaremos colocando a depressão em termos de causas e intervenções, só isso. Na outra aula eu vou desdobrar outros temas, mas hoje eu fico com causas e intervenção principalmente, tá? Vamos lá? Bem, existe uma classificação internacional de doenças chamada CID, e nessa classificação da CID, que é da Organização Mundial de Saúde, uma instituição de lá, nessa classificação a depressão tem essa letra F, né, e esse número 32. Então a F32 e os seus desdobramentos todos dizem respeito à depressão severa, depressão moderada, depressão leve, episódios depressivos, estão todos classificados nesse número aí, nessa letra, nesse número, F32, né? Essa classificação ela é internacional para dar a gente uma direção, né? Então existe um sistema que descreve os transtornos mentais, né? Essa descrição é uma descrição que orienta. Muitas vezes o clínico está confuso sobre que se trata um determinado sintoma, se daquele mal-estar ou daquele transtorno. E o clínico fica confuso porque muitos sintomas são parecidos em muitos transtornos, né? A CID, então, quer dizer, essa classificação nos dá um roteiro, nos dá uma indicação, nos descreve, é claro que de maneira muito idealizada, né? muito integral, né? Um transtorno em suas manifestações. Como é alguma coisa muito idealizada, muito ideal, muito integralizada, vamos dizer assim, nós não somos assim, nós somos reais, nós somos realidade, de sorte que
ninguém pode ser classificado e rotulado pela CID-10 no nosso caso, né? Ninguém pode. Então, isso é para orientar a gente de maneira geral em como analisar, como considerar, como avaliar um determinado caso em que aparecem certos sintomas, né? Então, é para isso que serve a CID. A CID não nomeia ninguém. A Classificação Internacional de Doenças não vai dizendo você tem isso, você tem aquilo, porque esse conjunto de sinais e sintomas descrevem tudo que você é. Nada disso. Isso é para orientação do clínico ou orientação daqueles que trabalham com pessoas, né, que têm quadros de depressão. Isso orienta, gente. Isso não descreve o transtorno. Isso orienta quem avalia, orienta quem cuida, orienta o cuidador. É para isso que serve a CID, né? Claro que também para discussões acadêmicas. A CID é uma obra da academia, então isso é para discussão acadêmica também, e principalmente, né? Não é para ninguém rotular ninguém. Então, F32 da CID diz o seguinte: nos episódios típicos de cada um dos 3 graus de depressão, que são leve, moderado ou grave, nós dizemos severo hoje, o paciente apresenta o rebaixamento de humor. Miguel, o que é rebaixamento de humor? O humor está para baixo, está mais ou menos, aliás, está muito mais ou menos. Quando o humor está muito mais ou menos, a gente diz há um rebaixamento de humor, uma baixa de humor. Humor é essa animação nossa, essa disposição nossa, é essa nossa agitação, esse nosso preparo, essa nossa disposição de agir. Isso é humor, e há um certo prazer nisso, há uma certa alegria nisso, um certo desprazer, uma certa raiva, tudo isso é humor. Então o humor diz respeito a essas disposições, esses estados de alma que assistem às nossas ações. Então esse rebaixamento do humor, não estou muito afim, estou com raiva, estou pessimista, estou para baixo, isso é rebaixamento de humor, né? Com uma consequente redução da energia e diminuição da atividade, tudo lógico, né? O humor baixa, baixa a disposição, baixa a energia e baixa a atividade também, porque toda atividade exige disposição e energia. E se a pessoa tem uma disposição forte, mas com muita raiva, isso também diz respeito ao rebaixamento, porque a pessoa está fora do seu normal, fora do seu humor normal, né? E bem-humorada ela não está, então está mal-humorada. Um outro ponto da CID, né? Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer. A pessoa tem dificuldade com o prazer, né? Existe uma alteração da capacidade de perder o interesse, né? A pessoa não tem mais interesse no que vinha fazendo, no que vinha desenvolvendo de maneira interessante. Não tem mais interesse, né? Há também uma diminuição da capacidade de concentração. Concentra, não dá. Concentra, não deu de novo. Concentra, não deu de novo. Por exemplo, leitura. 2 linhas, a cabeça não liga. 3 linhas, piora. 4 linhas, dá uma agonia, uma gastura, a pessoa deixa. Então, não há uma disposição prazerosa e interessada em concentrar-se em alguma coisa. E a gente sabe que a atenção concentrada é vital para a vida, né? Quem não sabe concentrar a sua atenção não vai fazer nada bem feito. As coisas que fizer será por alto, sim, né? Fazendo por fazer, né? E essas alterações, né, estão associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Estou com virose, 1 dia. Estou com virose, 2 dias. Estou com virose, 100 dias. Tem alguma coisa errada. Que virose é essa que não passa? Que virose é essa que deixa uma fadiga tremenda? Não, é uma dengue que está durando. Não, nenhuma dengue dura tanto assim, não. Eu só acho que ao longo do tempo, e eu vou falar disso daqui a pouco, né? A pessoa vai perdendo interesse, vai perdendo motivação, vai perdendo concentração. Isso
diz respeito à depressão, né? São sinais e sintomas dessa doença terrível chamada depressão. Mas o código ainda diz: observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Por que do sono, né? Que a pessoa com depressão tem problemas com o sono. Porque, de fato, a depressão não é só um rebaixamento de humor, não é só uma queda de energia, né? É uma dificuldade que a pessoa tem com suas defesas internas. De sorte que ela, sem essas defesas subjetivas, ela é assaltada por pensamentos pessimistas, catastróficos, por sonhos de desprazer, por sonhos de angústia, dizia o Freud. E a pessoa, então, sendo assediada subjetivamente por pensamentos pessimistas, por pensamentos de angústia, por sonhos angustiados, por sonhos ruins, ela então não concilia o sono com facilidade, porque a experiência do sono passa a ser uma experiência desagradável. E é claro que o apetite também vai sofrendo consequências idênticas. Uma pessoa bem disposta, que gasta energia, que se esforça, motivada, que trabalha, é uma pessoa que tem fome. Quando a pessoa está indisposta, sem nenhuma vontade de fazer qualquer coisa, né? Sentindo-se ruim dentro de si, assaltada por pensamentos pessimistas, assim como a ansiedade inexplicável, essa pessoa não vai ter muito apetite, ela não vai se dedicar à comida com apetite de jeito nenhum, né? Ok. Também observam-se, né? Isso é muito comum, uma diminuição forte da autoestima e da autoconfiança, né? E aí é complicado, porque até para pentear o cabelo a pessoa precisa de autoestima, para levantar-se da cama precisa de autoestima, para escovar os dentes precisa de autoestima, de um cuidado geral com o corpo precisa de autoestima. Há pessoas que têm um grau tão desenvolvido, tão forte de depressão, que elas não tomam banho por dias, de tal maneira que elas fedem, cabelo engordurado, o corpo todo engordurado, com aquele suor fétido, né? A pessoa não gosta do banho. Não é que ela não gosta do banho, não é que ela não liga para si, porque banho faz parte do cuidado pessoal. Banho faz parte da autoestima. Só não toma banho quem é criança e não sabe o valor disso e tem preguiça e não gosta de água fria. E o idoso também, né, que não tem proteção no corpo contra queda de temperatura, então o idoso tem uma certa dificuldade com o banho. Mas fora isso, é a autoestima rebaixada mesmo. A pessoa não se cuida, nem penteia mais o cabelo, não coloca uma roupa bonita, não toma banho, não se perfuma. A pessoa deprimida em alto grau não gosta de cores fortes, de perfumes fortes, isso a deixa indisposta, a deixa irritada. Então não tem autoestima, autoconfiança baixíssima, não é? Agora, uma persistente sensação de culpa, uma persistente sensação de indignidade, a pessoa se sente indigna diante das outras, indigna diante da sua família, dos seus amigos, indigna até diante, né, dos seus bichinhos de estimação. A pessoa perde a sensação de dignidade, né, e começa a se culpar por coisas muito antigas, por coisas que fez, por coisas que não fez, de sorte que o prazer se ausenta, o desprazer reina, e no desprazer essa alteração toda, não é? De humor, de ação, de energia, de autoestima, de cuidado pessoal, culpa, indignação, a pessoa se sente indigna diante dos outros, não é? Olha só, quanta coisa complicada a CID tem a dizer sobre isso, né? Tá. Mas a Classificação Internacional de Doenças, F32, continua. O humor depressivo varia pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias.
Por isso que quem convive com o deprimido tem dificuldade em pensar, em avaliar, em considerar o seu par, o seu filho, a sua filha, o seu colega de trabalho como alguém que está apresentando sintomas depressivos, porque muda pouco de dia em dia, de hora em hora. Enfim, no conjunto dos dias, no transcorrer dos dias e dos meses, a pessoa vai apresentando uma piora significativa no desempenho, na convivência, no cuidado de si e dos seus. Na medida que isso é lento e gradual, é pouco percebido. Mas se a gente faz um esforço de lembrar como é que a pessoa procedia, como ela se comportava meses atrás e como se comporta agora, a gente vai achar uma diferença brutal para menos, para pior. Antes a pessoa era melhor, agora ela se sente pior. Mas isso só será percebido se houver interesse de cuidado mesmo, se as pessoas estiverem interessadas em cuidar umas das outras, pararem para observar umas às outras, porque o tal do computador, até no trabalho hoje, é uma fonte de fuga, de isolamento, distanciamento que a gente não entende, né? São 20 pessoas numa sala de trabalho, cada uma com seu monitor diante de si, ali concentradas no monitor. Se o monitor tiver depressão, elas vão perceber, mas se o colega da esquerda ou da direita tiver depressão, ninguém vai perceber, porque o colega da direita e da esquerda está também grudado no seu monitor, até porque é chique fazer isso, fica bonito, a pessoa fica bonita fazendo isso, ela fica linda, né, diante do seu monitor, a imagem é fantástica, mas ninguém dá notícia de ninguém, e a depressão vai fazendo com que as pessoas mudem um pouco a cada dia. Se todo mundo está focado numa outra coisa que não sejam as pessoas e ela própria tem dificuldade disso, porque ela nem sempre está diante do espelho, né? Quase nunca, principalmente no trabalho. Então o que acontece é que a depressão vai transcorrendo e piorando e se agravando sem que seja percebido. Por isso que a classificação é muito legal quando ela diz que é pouco no dia a dia, né? Segundo as circunstâncias, e pode se acompanhar de sintomas ditos somáticos. Por que a classificação diz somáticos? Porque essa história da gente colocar no corpo o mal-estar que a gente está vivendo é muito precisa. Isso depende de um diagnóstico muito bem feito. Isso precisa ser estudado a fundo. Mas no comum da vida e da convivência, as pessoas costumam dizer: estou somatizando, com a maior tranquilidade. Tem uma dor de estômago, estou somatizando. Estou com dor nos olhos, estou somatizando. Estou com dor de cabeça, uma enxaqueca, estou somatizando. Somatizar transformou-se numa expressão tão comum que ninguém liga mais. A palavra hoje não significa nada de tão usada para tudo. Quando uma palavra denomina tudo, é que ela deixou de ser palavra, ela virou, né, o quê? Um apelido de tudo, só pode, né? Enfim, por isso é que a classificação de somáticos, entre aspas, por exemplo, perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, a classificação foi boazinha aí, quando ela diz assim, despertar matinal precoce, tipo acordar 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, etc, quando podia acordar mais tarde, mas não acorda mais tarde, já acorda essa hora, porque não deu mais para dormir, não consegue mais dormir depois das 4 da manhã, então desperta, isso que ela está dizendo. Mas tem uma coisa sobre despertar matinal que pertence ao quadro depressivo que a gente tem que prestar atenção. A pessoa sempre acorda de mau humor, né? Então, o hormônio que regula, né, a serotonina, que é o humor, que é a substância que regula o humor, essa substância tem uma baixa significativa à noite. Então, a pessoa acorda muito mal-humorada, a pessoa acorda agressiva, com raiva, chega no trabalho soltando faísca, ofendendo um, ofendendo o outro, puxando briga. Por que puxa briga?
porque simplesmente não desabam. Há aqueles que desabam, né? Mas uma boa parte dos deprimidos saem brigando, soltando faísca, provocando os outros. Elas fazem isso porque quando o humor está rebaixado, só clamando pela adrenalina, só pedindo ajuda à adrenalina, que é essa substância que vem para fazer a pessoa explodir. A adrenalina é uma substância explosiva, é a substância do atleta que precisa estar ok, com a musculatura ok, com o humor muito ativado para poder dar conta da sua tarefa. Mas o deprimido, não querendo ficar na sua costumeira atitude desabada e sem forças, então ele começa a provocar os outros, a ter raiva do papel, do objeto fora de lugar, raiva dos outros, raiva disso, raiva da janela aberta, raiva da luz, porque essa adrenalina toda vai deixá-lo, né, mais, entre aspas, pronto para a luta, para o trabalho, com mais, entre aspas, disposição para poder enfrentar o que tem que enfrentar. Mas saibam os senhores navegantes que a adrenalina é veneno, é um veneno terrível, né? É um hormônio que tem que ser segregado na quantidade certa, nas horas certas. Quem recorre à adrenalina todo dia, toda hora, vai pagar um preço alto por isso, porque a adrenalina não é brincadeira, não. A adrenalina é um hormônio poderoso que cobra caro cada gota que despeja no organismo. Então ninguém brinca com a adrenalina, não. Tem gente que diz no esporte, é uma adrenalina total. A adrenalina total mata companheiro, mata companheira. Cuidado com a adrenalina total. Com esse hormônio não se brinca. Mas enfim, o despertar matinal não só é precoce, como é mal-humorado e a pessoa recorre à adrenalina para poder sentir que está vivo, né? Várias horas antes da hora habitual, claro, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido. Bem, libido é apelido da disposição sexual. A libido do Freud é outra coisa, mas convencionou-se em outras áreas que não a psicanalítica chamar a libido de disposição sexual. Minha libido está rebaixada, quer dizer, a pessoa pode estar impotente, né? Eu perguntei para uma pessoa certa vez, como é que está a sua disposição sexual? Ruim, eu broxo todo dia. Como assim? A minha libido não está boa. Não, então, imagino que a classificação também esteja dizendo isso, né? Que a disposição sexual da pessoa não é legal. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar 3 graus de depressão, né? Há episódios leves, moderados e graves. Por aí. Tá bom. Imagino que a classificação internacional de doenças, a CID-10, deixou bem mais ou menos, né? Bem, é impossível, né? Mas deixou mais ou menos estabelecida a situação da depressão. Em que situação as pessoas com depressão podem ficar, podem se encontrar, que situações podem ser vividas por pessoas que têm esses sintomas, esses sinais e essa doença, né? Quais são as possíveis causas? Em primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar em hereditariedade. Famílias com história de depressão produzem mais indivíduos com manifestações do transtorno. Isso é encontrado tranquilamente. Onde existe um filho com depressão, há pais ou avós também com a mesma depressão. Então, temos encontrado tanto na clínica, porque eu sou clínico, temos encontrado tanto na clínica, né, casos de depressão na família da pessoa com depressão, podemos fazer uma relação muito interessante, uma proximidade muito interessante entre a doença depressiva que estamos enfrentando e a hereditariedade dela, né? Como é que ela chegou àquela pessoa através de uma corrente hereditária, né? Então, hereditariedade é um dado.
a pessoa está com sintomas de depressão, com sinais de depressão na sua conduta, e há pessoas deprimidas na família, então é um ótimo sinal para a gente começar a suspeitar de que ela de fato existe e é depressão. Uma outra possível causa, ou possíveis causas, outras possíveis causas, experiências traumáticas, pessoas submetidas a experiências de violências, aí vem um monte delas, domésticas, sexuais, institucionais, sociais, todo tipo. Dessas, o que eu reputo como as mais comuns são domésticas, Nós temos uma baixíssima percepção do que é violência doméstica. Perguntei a um casal certa vez, por que vocês fazem sexo com a porta aberta na frente das crianças? E o casal respondeu, bem, eles precisam aprender a vida, isso é a vida. Na vida as pessoas transam, então nós transamos na frente das crianças com a porta aberta para elas saberem o que é isso. Bem, estão longe de imaginar que isso não é nenhuma lição didática sobre vida sexual, isso é trauma, a criança não tem condições de entender essas pessoas nessa atitude, de jeito nenhum, não tem, então isso é trauma, isso não ensina nada. Então, isso é violência doméstica, mas também safanões, empurrões, xingamentos, um tratamento horrível entre cônjuges, entre pais e filhos, espancamentos, baixarias, barraco baixa mesmo. Tudo isso faz parte do quadro de violências domésticas e o que é pior, o pessoal de casa envolvido nessa baixaria acha que é normal. Não é normal. Lá em casa o barraco acontece todo dia tem barraco, é normal, é nossa família. Ora, essa família assim uriçada, essa família assim irritada, essa família que vive tratando os outros, uns aos outros, com safanões, com xingamentos e com esbarrões propositais e maldosos, isso é violência doméstica. Por que a gente se interessa por esse tipo de violência? Não só porque é muito comum, mas por suas consequências. Baixo desempenho escolar, excesso de ansiedade, somatizações importantes, mortes precoces, doenças crônicas não transmissíveis, tudo vem desse setor, dessa área da vida urbana ou até da vida rural, que é violência doméstica. A violência doméstica é um horror entre nós, Violências sexuais terríveis, violências institucionais, mais terrível ainda quando o ambiente de trabalho, quando o pessoal, o patronato, quando o pessoal, os gestores, quando o pessoal responsável pelo gerenciamento, pela gestão, pelo governo de uma instituição, começa a tratar os seus recursos humanos com extrema violência, com extrema impertinência do ponto de vista, vou te incomodar, vou te humilhar, vou te fazer sair daqui, vou te fazer procurar outro emprego, vou te fazer sair dessa área, desse departamento, vou fazer isso, na marra. Essa violência institucional costuma fazer muito mal. O Brasil tem uma tradição antiga e muito triste de violência institucional, desde os governos, majoritários, até o governo do lar mesmo. Há uma espécie de conhecimento, de saber que nos informa que basta a pessoa ter um pouco de poder que ela vai usá-lo violentamente, Isso a gente tem muita convicção de que é assim em muitos lugares, Vocês que estão me ouvindo agora sabem disso e sabem interpretar isso bem. E violências sociais é aquela que acontece na rua, no trânsito, que são furtos e assaltos, desrespeitos, ameaças. Um dia desse, eu estava saindo de uma instituição comercial grande, havia um buraco, não devia estar lá, caí nesse buraco, quebrei meus óculos, quebrei um dente, a coisa ficou tão feia que só muito depois eu me lembrei de que podia ter recorrido à justiça.
Mas a justiça no Brasil é tão usada para todo tipo de violência social que os processos estão aos milhões amontoados em todo o Brasil, tamanha a violência social que nós vivemos. Olha só, de sorte que pessoas submetidas a experiências de violências, né, podem desenvolver depressão, sim. Outras coisas, perdas, ameaças graves à segurança, desemprego, desamparo, né? Todos estes esquemas aí, todas essas coisas colaboram para que as pessoas desenvolvam com mais frequência os sintomas depressivos, claro. E também há o caso de doenças incapacitantes que também podem causar depressões graves, né? Depressões severas, que são as cardiopatias graves em primeiríssimo lugar. Pessoas que sofreram infarto do miocárdio e que foram tratadas e escaparam, vão desenvolver certamente um quadro depressivo, porque o coração não é brincadeira. Mexeu no coração, mexeu com a vida. E nós sabemos que hoje grande parte das doenças que custam a vida ou que cobram a vida das pessoas são doenças ligadas ao aparelho circulatório, em primeiríssimo lugar, né? Depois câncer, doenças circulatórias de maneira geral, mutilações e outras doenças incapacitantes, elas costumam também provocar quadros depressivos importantes, né? Bem, existem pessoas mais vulneráveis que outras? Existem sim, nós devemos estar atentos. Depois de prestar atenção na história da pessoa, na vida que ela leva, nas violências que ela sofre, na hereditariedade dela e nos sintomas que ela está se queixando, é bom então nós pensarmos nessa tríade aí, né? Que são as pessoas vulneráveis. Eu coloquei 3 aí porque acontece muito nesses 3 níveis de pessoas, né? Mulheres, a difícil condição social da mulher, suas responsabilidades, necessidades e desafios podem torná-la mais vulnerável. Quem diz isso são as estatísticas, não é? Elas dizem isso, que num conjunto de 100 pessoas com depressão, a maioria, mais de 50%, claro, né, é composta de mulheres. Então, mulheres são mais vulneráveis à depressão. Então, se alguma pessoa está se queixando de perda de energia, perda de sono, perda de apetite, pessimismo, mal-estar, muitas dores, etc., e for mulher, isso já ajuda a gente a ir confirmando aos poucos um quadro depressivo, né? Pessoas idosas, muito frequentemente elas estão expostas a fatores de risco à vida e à saúde. Quedas, pneumonias, gripes, desidratação, né? Violência doméstica, porque chegou-se à conclusão através da estatística que os idosos também são vítimas de violência, tanto quanto crianças são, né? Os idosos são vítimas de violência, né? De sorte que, por estarem mais expostos a fatores de risco à vida e à saúde, e saberem disso, e sentirem isso na pele, as pessoas idosas também são mais vulneráveis, tanto quanto as vítimas de violência, que eu já disse aqui, né? Agora, quando se trata de violência doméstica, social, institucional, o que for, né, é bom nós termos em vista 2 variáveis importantes, né? Uma pessoa será tanto mais vulnerável à depressão como vítima de violência se 2 variáveis dessa sua situação estiverem presentes, né? Que é a frequência, a intensidade dos episódios de violência. Então, quanto mais intensos forem esses episódios e quanto mais frequentes forem esses episódios, mais exposta a pessoa estará à depressão. Ela vai desenvolver a doença depressiva com mais facilidade, desde que a violência com a qual conviva tem essas 2 variáveis, seja mais intensa e mais frequente. Quanto mais intensa e quanto mais frequente, maiores as possibilidades dos vulneráveis desenvolverem violência.
desenvolverem depressão. Vamos lá. Já falamos então do que é a depressão nos termos da descrição internacional, da CID-10. Já falamos nas possíveis causas, e é claro que há muitas outras que vocês podem imaginar e podem até me ajudar, né? Quem quiser daí, de onde está, me ajudar, é só dizer, olha, eu conheço um caso depressivo que veio disso, que veio daquilo, por exemplo, do álcool, das drogas, né? Pessoas que bebem normalmente têm depressão porque o álcool é deprimido. Drogas que excitam, que estimulam o sistema nervoso central, também causam depressão. Por quê? O sistema nervoso central se estimula com a cocaína, por exemplo, depois se deprime. Se estimulam, por exemplo, com o êxtase, depois se deprimem. Se estimulam, por exemplo, com o LSD, depois se deprimem. Se estimulam com a cola de sapateiro, depois se deprimem. Tudo que vai, volta. É mola, né? E volta ruim. Então, a pessoa com depressão, ela toma a cachaçinha dela para se sentir mais animada. Tudo bem, vai dar uma animada durante meia hora. Depois, o que vai acontecer? Depressão. A depressão pós-alcoólica é muito mais forte do que aquela que levou o indivíduo a tomar a cachaçinha. A cerveja, a vodka, o uísque, seja lá o que for, não é? A depressão depois, pós-alcoólica, será mais forte do que aquela que levou o indivíduo a beber. Mais forte mesmo. Isso é certo. Bem, quem bebe diz assim, então eu vou beber sempre para nunca ficar deprimido. Vou ficar sempre estimulado, vou encher a cara de cachaça. Aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o que vai acontecer é o vício, né? Uma dependência. Quem usa com frequência uma substância estimulante vai ficar dependente dela. E isso é uma doença 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes pior. É uma dependência alcoólica ou de drogas do que uma depressão leve ou moderada, né? Complicado isso. Então toma cuidado se for beber sempre. Se for beber sempre, não beba. Tá. Alguém está pedindo uma contribuição sobre a depressão pós-parto. Sim, isso existe mesmo e é um quadro preocupante, porque normalmente depois do parto, depois de viver toda uma situação de excitação com a chegada do bebê, a mulher está barriguda, ela está gestante, ela passou pelo menos 3, 4 meses com uma barriga maior. Aquela barriga não é uma barriga de quem comeu muito, é uma barriga de quem espera um bebê. É uma barriga cheia de expectativas, é uma barriga, vamos dizer assim, investida afetivamente. E de repente vem aquela excitação, porque essa barriga vai acabar, ela vai esvaziar-se, ela vai produzir um bebê. A barriga é uma coisa, o bebê é outra. Na cabeça de quem observa, barriga e bebê são a mesma coisa. Mas na cabeça de quem vive, barriga é uma coisa e bebê é outra. Barriga é uma coisa com a qual se convive durante alguns meses. O bebê é novo, ele chegou, ele tem a carinha dele, ele tem o jeitinho dele, ele tem o ritmo dele, ele tem o trabalho que ele dá, o trabalho que o bebê dá, que é um trabalhão danado que o bebê dá, né? De sorte que a passagem da gestante com a sua barriga para a mãe com o seu bebê pequeno é uma coisa rápida, até certo ponto abrupta, não é? E que nunca há preparo suficiente para tal. De tal maneira que há pessoas mais vulneráveis à depressão que vão sentir um pós-parto como um impacto, vão sentir o pós-parto como uma queda, até queda hormonal, porque é queda hormonal, uma queda hormonal forte, que impacta o corpo, que impacta o sistema nervoso central, que impacta o ritmo da pessoa, que impacta a vida da pessoa como um todo. Isso produz um quadro de depressão, de rebaixamento de humor. Dura poucas horas ou poucos dias. Se dura demais, vai durando nos dias e não cessa, e só vai piorando, então o médico, o psiquiatra deve ser acionado, assim como o psicólogo, de tal maneira que haja uma ajuda, uma intervenção. Certa vez, acudi uma senhora com depressão pós-parto, que ela já não dormia de noite,
hiperagitada, agitação psicomotora principalmente, levantava, sentava, deitava, levantava, sentava, girava, deitava, saía, voltava, não parava de jeito nenhum, lavando e passando as roupinhas do bebê, depois começou a tirar a roupinha do bebê pela janela, por fim queria jogar o bebê pela janela. Antes que isso acontecesse, quando eu vi ela com o bebê na mão, olhando para a janela com uma certa fúria, eu pedi então que houvesse intervenção. Então, a mãe veio de maneira muito eficiente, né? E nós a levamos para o médico, ela foi medicada, graças a Deus passou tudo, a criança ficou bem, a mãe ficou bem, mas foi preciso tratamento. É preciso tomar, então, cuidado com depressão pós-parto, cuidado com isso, né? Isso é bom. Obrigado aí pela contribuição, Douglas. Ok. Quais são os pontos a serem considerados nas intervenções, né? Quais são? Né? Queixas. São importantes, mesmo que pareçam comuns, como mau humor, pessimismo e agressividade. Então, a pessoa se queixou, a gente fica atento. Tô ruim, tô mole, tô sem forças, tô sem graça, para mim tudo tá sem graça. Então, cuidado, queixa é sempre uma coisa que a gente escuta. Por menos importante que pareça, em casa, no ambiente de trabalho, entre os parentes, entre os amigos, é um bom sinal. A pessoa começa a ficar desagradável nas rodas de conversa, família, amigos, trabalho, né? Ninguém chama mais a pessoa. O pessoalzinho está na rodinha conversando e a pessoa está sempre fora. Parece que é à margem, distante do grupo. Isso não é antipatia, isso não é má vontade, isso não é resistência da pessoa àquele grupo, nada disso. Pode ser um sinal importante de depressão. Então, tenta incluir a pessoa não ficou à vontade, não ficou bem, é um sinal de depressão. A gente começa a suspeitar dela aí, nesses pequenos episódios e situações, né? Eu só acho que mesmo as situações aparentemente muito comuns e muito ordinárias devem ser consideradas na perspectiva da depressão, porque senão a gente não vai vencer esse dinossauro, que coisa complicada, dinossauro assim, na ferocidade, um Tiranossauro Rex, na ferocidade e no tamanho, tá doido, complicado demais. Ou a gente dá importância a isso, a gente vai perder essa guerra, e muita gente vai morrer sem precisar, o que é horrível, né? Então, cuidado com as queixas. Segundo tempo, pessoas com depressão apresentam sintomas persistentes. É recomendável que providências sejam tomadas depois de 2 semanas de alteração de humor. 2 semanas? Não é normal. 15 dias? Não é normal, né? Peraí, é metade do mês. Metade do mês está perdido por conta de uma indisposição, por conta de uma moleza, por conta de uma alteração profunda da energia. Peraí, meio mês, paciência. Bem, o mês se completa e outro mês é idêntico, com 2 meses, então já não há dúvidas. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, o tempo é importante, as queixas e o tempo, essas duas coisas. É vulnerável, né? É hereditário, tem hereditariedade, né? É vulnerável, tem hereditariedade. Se queixa e tem 2 meses ou mais que está nessa labuta, então é preciso intervir, é preciso fazer alguma coisa. Não se dá para, não é o caso de cruzarmos os braços e deixarmos a coisa correr. Vamos ver onde é que vai dar. Não vai dar em nada além do que já sabemos, né? Que é doença, tristeza e até morte, né? É isso que sabemos da depressão. Vamos lá. Quais são as intervenções que nós mais recomendamos? É recomendável a avaliação dos ambientes doméstico, de trabalho, de amizades. Esse ambiente pode estar adoecido. Um ambiente de trabalho adoecido é adoecedor. Um ambiente doméstico, de casa adoecido, é adoecedor. Um ambiente de convivência familiar ou de convivência com amigos está adoecido, este ambiente também é adoecedor.
Todo ambiente adoecido adoece os seus componentes, adoece os seus integrantes. Às vezes no máximo 2 pessoas contaminam todo o ambiente, e aí todo mundo fica nessa. O pior de tudo é que nas empresas e até nas repartições públicas, né, normalmente pessoas que têm maior responsabilidade, que são gestores, por exemplo, costumam, por causa da sua susceptibilidade, da sua vulnerabilidade, né, adoecerem, e adoecem todo o grupo que está em volta. Então o ambiente fica adoecido a partir do próprio gerente ou do gestor, né, e outros, né, e também até da chefia maior. Então, num quadro geral, social, funcional, organizacional, doméstico, onde 1 ou 2 estejam doentes, todo mundo pode adoecer junto. Então, antes que todos adoeçam e que a situação se transforme num caos de adoecimento, é melhor então identificar quem é que está causando aquilo e recomendar que aquela pessoa entre em repouso e em tratamento médico. Claro, a melhor coisa a fazer. Então, é recomendável a avaliação dos ambientes. Se estiverem doentes, então podem estar causando depressão na pessoa que nos procurou, né? Quebra de paradigmas. Miguel, o que é paradigmas? Quebra de paradigmas no campo das intervenções. É isso aí que eu escrevi. Pessoas normalmente mantêm sua atenção voltadas para o desempenho de tarefas e afazeres. Esse é o foco. Minha tarefa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser responsável e cuidar dos meus afazeres. Então, esse é o foco. Se alguém falha, é comum o uso de métodos aversivos para corrigir as condutas desviantes do foco. O que é método aversivo? Brigar, chamar atenção, humilhar, ameaçar, cortar ponto, enfim. Há pessoas tão, vamos dizer assim, com tanta sede de agressão, com tanta vontade de agredir, que fica vigiando o funcionário, fica vigiando o filho e filha, fica vigiando o funcionário para aplicar uma severa, uma exemplar punição para demonstrar para todos que é uma pessoa séria, uma pessoa com autoridade, uma pessoa competente. Vai ser competente assim lá na China. Coisa mais complicada. Métodos aversivos são métodos usados na Idade Média. Na Idade Média se usava métodos aversivos, bater, maltratar, humilhar, porque a religião assegurava que quanto mais uma pessoa humilhasse, fosse humilhada, ou acabasse com o seu corpo, ou com a sua, se humilhasse debaixo de experiências terríveis, mais o seu espírito purificava, ascenderia aos céus, e mais a salvação seria plena. Então, o corpo humilhado, a alma acabada e o espírito salvo. Isso é a Idade Média. E há pessoas que procedem assim, como se estivesse na Idade Média. Querem salvar pessoas na paulada, querem salvar pessoas na humilhação, querem salvar, entre aspas, pessoas utilizando métodos aversivos terríveis. De vez em quando, uma mãe, uma madrasta, um padrasto está na cadeia, né? Estão na cadeia porque começaram a ser aversivos demais na sua educação, né? Um moço, depois de matar o seu enteado, disse que estava apenas corrigindo. Ele morreu, não sei porquê, foi coisa lá dele, mas eu estava só corrigindo, não contribuí em nada para essa morte. Morreu, mas fazer o quê? Eu estava corrigindo, é o meu dever de pai corrigir. Complicado isso. Por isso que eu chamo de quebra de paradigma, porque isso é paradigma. E escrevo, é preciso quebrar esse paradigma, mantendo a atenção voltada para pessoas, suas necessidades e não somente ao trabalho. Eu escrevi errado, é preciso quebrar esse paradigma, mantendo a atenção voltada para as pessoas. Eu coloquei voltada, está errado. Voltada para as pessoas, suas necessidades e não somente ao trabalho. É importante o trabalho de uma pessoa, mas mais importante que o trabalho da pessoa é a pessoa que trabalha. Tem empresa que é tão hipócrita que chega a dizer assim:
o nosso tesouro, a nossa verdadeira riqueza são os nossos funcionários. Eles é que são a razão do nosso sucesso. A gente entra na empresa e não tem pobreza maior do que a vida pessoal, a vida emocional dos funcionários, né? Tá. Intervenções. É recomendável a avaliação dos ambientes, não é? É preciso quebrar paradigmas, deixar de humilhar pessoas, de bater em pessoas, de ameaçar pessoas, e é preciso tratamento médico e psicológico. Muitas vezes a intervenção médica e psicológica faz muita diferença. Aliás, muitas vezes mesmo, faz muita diferença. É preciso tomar remédio? É. Quando o caso vai passando de moderado para severo, é preciso tomar um antidepressivo. O antidepressivo ajuda? Ajuda. Antidepressivo melhora? Melhora. Antidepressivo tem que ser tomado? De preferência, sim, se o caso for severo. Faz diferença. Agora, uma recomendação nós fazemos àqueles médicos, aqueles profissionais de saúde e até os pacientes que eventualmente se submetem a tratamentos com antidepressivos. Se a pessoa tem uma coisinha chamada ideação suicida, são pensamentos de morte. Seria melhor eu morrer. Se eu morresse, eu descansava. Se eu morresse, eu daria descanso a todo mundo. Se eu morresse, eu não estaria sentindo isso. Sentir isso que eu sinto dentro de mim é pior que morrer. Então eu prefiro a morte. A morte é uma libertação. E uma vozinha vai dizendo no ouvido da pessoa que é bom mesmo, que é legal mesmo, que é interessante que ela busque o suicídio. A pessoa vai tentar suicídio. Na certa ela vai. Todo mundo que diz que tem vontade de suicidar pode fazê-lo. Estatísticas são ricas nesse sentido, né? Todo mundo que tentou ou cometeu suicídio disse antes que gostaria de morrer, ou rindo, ou chorando, ou sonhando, mas disse. É bom a gente acreditar, né? Mas eu estava dizendo um antidepressivo. Toda pessoa que toma um antidepressivo, nas 3 primeiras semanas, tendo ideação suicida, cuidado, porque nesse tempo o antidepressivo pode favorecer o suicídio. Então, ninguém com depressão severa e com uma história de desejo de suicídio, de autoextermínio, né? Ninguém deve tomar antidepressivo sem acompanhamento, porque o antidepressivo pode dar a força que a pessoa precisa para executar o ato de extermínio pessoal, de autoextermínio. Então, cuidado com o uso do antidepressivo se a pessoa tem uma depressão severa com ideação suicida, né? Com esse pensamento de suicídio. Nas 3, 4 primeiras semanas, o remédio pode ajudar. Depois é que ele vai fazer diferença, essa tristeza será de alguma forma bloqueada e a pessoa pode então prosseguir na sua vida normalmente. Mas quem toma antidepressivo tem que ter um certo acompanhamento. E se a pessoa tiver consciência e ela tiver mais vontade de suicidar-se depois de tomar o remédio, deve comunicar isso ao seu médico. Imediatamente comunique, porque ele vai saber o que fazer, né? Discorremos sobre causas e intervenções sobre depressões. Destacamos o fato de que depressões existem em grande quantidade no nosso meio, que é uma doença classificada pela Código Internacional de Doenças, pela Classificação Internacional de Doenças, o CID, em F32, e queremos terminar esse vídeo, à guisa de término, né? Isso nunca termina, dizendo 2 coisas que eu considero interessantes para os profissionais de saúde, de educação, quem trabalha com gente de maneira geral, inclusive no seu ambiente de trabalho. A primeira coisa é cuidado, né? Nós nos devemos cuidado, nós nos devemos consideração, nós nos devemos, né, acompanhamento. Existe uma atitude ética nisso, uma ética nessa atitude, dizendo melhor. Existe uma necessidade disso, do cuidado. E existe também uma atitude de cuidado, que diz respeito ao fato de eu estar atento, próximo e atento, próximo e ligado, próximo e prestando atenção,
próximo e desejando melhor para o meu próximo, se eu posso dizer assim. A segunda coisa, depois de cuidado, é providências. Nós muitas vezes ficamos só na observação e só numa espécie de achismo. Quando se trata de transtorno mental, a gente não tem, né, muita coisa com achismo, não. A gente quer confirmação. A medicina, a psicologia trabalham com diagnósticos. Uma vez que a gente descobre que existe uma possibilidade real, uma possibilidade interessante, né, de que uma pessoa esteja desenvolvendo doença depressiva, então é preciso tomar providências. É preciso qualificar pessoas para cuidar disso. É preciso um plano para abordar pessoas, para encaminhar pessoas e para tratá-las. É preciso uma política pública que dê conta disso, que se preocupe com isso, que esteja voltada para isso, com recursos humanos, financeiros, logística e principalmente com conhecimento do assunto, né? De tal maneira que essas políticas deem conta do problema, possam fazer alguma coisa pelo problema. Então, essas duas palavras são interessantes para a gente terminar o programa, ou essa gravação, né? Primeiro é cuidado, nós nos devemos cuidado com a família, conosco mesmos, com nossos colegas e amigos, né? E a segunda é providência, é preciso agir. Quando detectamos um problema, ele nos desafia à ação, a tomarmos providências com o que temos, às vezes mais, às vezes menos, mas com o que temos. Ficar parados, ficarmos desligados, isolados, nos defendendo numa espécie de silêncio permissivo, é pior. Não é ético, não é recomendável e é uma tragédia, é uma catástrofe. O silêncio conivente, né? É terrível isso, o silêncio cúmplice. É preciso fazer alguma coisa. Então, no que puderem fazer, no que puderem se informar, no que puderem agir, por favor, façam. O tempo urge, a doença é séria, somos muitos, podemos fazer muito, mas é preciso uma disposição para isso. Se há alguém ainda, né, nos assistindo, que esperou e que queira fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição aqui para respondermos conforme nossa possibilidade de resposta. Alguém? Eu quero só um sinal nessa direção, né? Tá bom. Sem perguntas, um abraço a todos. Vou voltar a falar disso esse mês ainda. Até lá. Fiquem com Deus.